O Internacional treina hoje às 4h30 da tarde. Sim, após o empate por 0-0 contra a equipe do Flamengo, o técnico Eduardo Cudê já se reapresenta com os demais jogadores e o foco, obviamente, é no jogo contra a equipe do Bolívar. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes e mais bastidores, primeiramente sobre a situação do Vitão, que vai realizar hoje um exame de imagem para saber como que está a situação do jogador e por quanto tempo ele vai parar no Internacional, por quanto tempo ele pode ficar fora, se pode perder daqui a pouco uma eventual semifinal, quantos jogos de Campeonato Brasileiro pode perder. Mas além do exame do Vitão, tem outras duas situações, que é a do Luiz Adriano e do Matheus Dias, dois jogadores que também saíram lesionados no jogo de ontem contra a equipe do Flamengo. No vídeo de hoje também eu quero te trazer mais detalhes de como que o Eduardo Cudê, juntamente com o Lúcio Gonzalez, pode armar uma nova escalação para o jogo contra o Bolívar. Quero te trazer aqui alguns bastidores que deram uma certa impactada pra gente. Outra coisa que eu quero trazer também é sobre a situação do Johnny, que interessa ao futebol italiano. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes também sobre essa situação. No vídeo de ontem que eu te trouxe, né, trouxe uma situação onde a imprensa italiana realmente estaria noticiando esse interesse do Johnny por parte do Bolonha, da Itália, que acabou de vender o seu volante argentino. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Inter. E só antes de começar, eu peço para tu deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que ajudam muito esse vídeo aqui a chegar a cada vez mais pessoas. Além disso também, eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link aqui na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando com as informações de um Inter que se reapresenta hoje pela tarde, 4h30 está marcado na programação de treinos do Inter. Esse treino que deve, obviamente, ter os titulares, jogadores, né, que realmente devem jogar contra o Bolívar no gramado, e os que jogaram contra o Flamengo, que foi uma equipe mista, reserva campo, deve ficar na academia fazendo trabalho regenerativo. Esse treino desse domingo vai ser o primeiro dessa preparação no Inter para o jogo contra o Bolívar na terça-feira. O Inter, que tem esse treino domingo, treina na segunda-feira, que é o treino onde o Cudê deve ter todos os jogadores, e é o último treino porque na terça-feira às 7 horas da noite já tem o confronto contra a equipe boliviana. Lembrando que o Inter nunca perdeu e nunca foi eliminado para nenhuma equipe boliviana dentro, por exemplo, da Libertadores. Aí já tiveram vários times, o próprio Bolívar, teve o Always Ready, teve o The Strongest, então tiveram já alguns times que o Inter enfrentou bolivianos, né? Nenhum em mata-mata, mas o Inter já enfrentou times bolivianos na Libertadores e dentro do Beira-Rio nunca chegou a perder, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Para esse jogo, o Inter tem uma situação muito difícil de compreender. Agora à tarde, o Vitão vai realizar exames de imagem para saber a situação na coxa direita dele, tá? Ele que saiu machucado ontem contra o Flamengo, sequer terminou o jogo, sentiu ali que, segundo o gestual dele, o músculo da coxa abriu. Então, a lesão, normalmente, quando abre o músculo, é de grau 2 até mesmo grau 3. O que isso significa? No grau 1, tu vai ficar ali cerca de uma semana e meia parado. Grau 2, tu já fica de 2 a 3, e grau 3, tu já fica de 3 até mesmo 6 semanas. Então o Vitão pode perder aí até mesmo os 2 jogos da semifinal com o Inter. Com isso, o Cudê vai ter que criar aí uma nova dupla de zaga. Vai ter que fazer o Gabriel Mercado ao lado, possivelmente, ou do Nico Hernandes ou até mesmo do Igor Gomes. Vai ter que usar um desses dois zagueiros. E isso, sem o Vitão, essa lesão do Vitão hoje deixa o Inter numa situação de zagueiros muito complicada. Por quê? Porque dentro do elenco do Internacional, como o Rodrigo Moledo tá no antidoping, o Inter só tem hoje, sem agora o Vitão, 3 jogadores. O Igor Gomes, o Nico Hernandes e agora, né, o Gabriel Mercado. O Inter só tem 3 zagueiros no seu plantel. O Inter não tem mais nenhum outro zagueiro, vai ter que subir daqui a pouco algum jogador das categorias de base. E olhe lá, porque dentro das categorias de base, hoje que eu vejo o sub-20 do Inter, não tem nenhum jogador preparado. Existe hoje na categoria de base o Samuel, que ainda tem 18 anos de idade e não é um jogador que é destaque por dar. E junto do Samuel agora chegou um outro zagueiro, mas ele acabou de chegar no Inter. Ele chegou inclusive numa mapeação, também tem 18 anos de idade. Então o Inter não tem hoje nenhum zagueiro nas categorias de base pronto para subir agora para os profissionais. Então o Inter está nessa situação tanto quanto complicada. Além disso também, hoje realizam também exames de imagem o Matheus Dias e o Luiz Adriano.
Esses dois jogadores também sentiram contra o Flamengo. O Luiz Adriano saiu no intervalo, machucado, sentindo o tornozelo direito. E o Matheus Dias saiu no começo do segundo tempo, sentindo a coxa também. Mas a princípio ele não é tão preocupante assim. O Luiz Adriano também não preocupa tanto. Mas óbvio, a tendência é que esses dois jogadores também fiquem de fora do jogo da próxima terça-feira. Mas falando sobre notícias boas, porque a gente tem que falar de alguma notícia boa, o Rômulo, a tendência, já tinha treinado na sexta e treinou também na quinta-feira, não foi relacionado para o jogo contra o Flamengo, mas agora para o jogo contra o Bolívar, a tendência é que ele esteja à disposição. Ou seja, se o Matheus Dias não for relacionado, teoricamente vai ter essa reposição que é a volta, por exemplo, do Rômulo. Então não vai fazer tanta diferença assim dentro do banco de reservas do Inter. Agora, sem o Luiz Adriano, o Luca volta a ser a segunda opção para o ataque, caso o Ener Valencia, por exemplo, tenha que ser substituído, por exemplo, no segundo tempo do jogo contra a equipe do Bolívar, algo que eu acho muito pouco provável. Ele deve jogar os 90 minutos, muito por causa que pode acontecer numa eventual disputa, por exemplo, de pênalti, se o Ener Valencia é o melhor cobrador do Inter, por exemplo, hoje. Outra situação que eu quero te passar também sobre o Cudê e o Lúcio Gonzalez, né? Eu quero te trazer alguns bastidores sobre essa situação. O próprio Lúcio, na coletiva de ontem, disse que assim que acabou o jogo contra o Bolívar, eles já começaram a preparar essa estratégia para o jogo do Flamengo, e o time agora, falando agora sobre o jogo dessa próxima terça-feira contra o Bolívar, né, de acordo com os bastidores que a gente consegue ter, é que vai ser uma escalação bem diferente da que enfrentou o Bolívar lá em La Paz. Vai ser um formato diferente, vai ser aquele mesmo formato do jogo da volta contra o River Plate. Como que vai ser? Vai ser o Rocher no gol, o Bustos na lateral direita, não vai ter o Vitão, então possivelmente vai ser Mercado, Nico Hernandes e o René. Aí vai ser o Johnny como primeiro volante, vai ser Arangues, Maurício e Wanderson na frente, Alan Patrick e Ener Valencia. Essa deve ser a escalação que deve ir a campo, tá bom? Outra situação também que eu quero trazer agora para vocês, saindo um pouco dessa pauta de Inter e Bolívar, Inter e Flamengo, quero te falar sobre uma negociação que tá nesse momento começando a acontecer, que é esse interesse do Bolonha, time do futebol italiano, da primeira divisão do campeonato italiano, que acabou de vender o seu principal volante, que era o Nicolas Domingues, argentino, 23 anos, inclusive uma das grandes promessas hoje do futebol europeu. Eles acabaram de vender esse jogador e eles estão atrás de uma reposição, e segundo a imprensa italiana foi noticiado que o Johnny interessa a eles. O Johnny, que acabou de ser convocado agora para a seleção norte-americana, está quase numa eventual semifinal de Libertadores. Então nesse momento o Johnny é um jogador que começa a sofrer esse assédio, até pela idade dele, que ainda é de apenas 20 anos de idade, um jogador muito novo ainda, e é querendo ou não, um jogador que o Inter tem para vender ainda nessa janela de transferências. Só que a ideia agora do Inter é não vender mais esse jogador. O Inter gostaria de vender ele lá no começo de julho, quando o Inter ainda não sabia que ia avançar tanto assim na Libertadores. A recente tinha pegado o River Plate no sorteio, não vivia um bom momento, vivia uma troca de treinador, então o Inter basicamente já estava quase jogando a toalha nessa temporada. Só que agora a situação mudou completamente. O Inter tá quase, né, já colocou o pé direito dentro da semifinal e agora só falta colocar o pezinho esquerdo. Então essa situação do Johnny, o Inter quer pelo menos segurar ele até o fim do ano. Obviamente, se chegar uma proposta irrecusável de 15 milhões de euros, o Inter vai ter que liberar, porque é uma proposta irrecusável, né? Lembrando que o Inter tem 100% dos direitos do Johnny. Ou seja, se o Johnny for vendido a 15 milhões de euros, o Inter fica com todo esse dinheiro. Obviamente, acredito que o Inter vai querer vender 80%, 75% para ficar com uma porcentagem de futura venda, caso ele, por exemplo, dê certo, por exemplo, no Bolonha. Então é uma situação que tem que ser avaliada, mas a ideia do Inter é segurar o Johnny até o fim do ano, a não ser que chegue uma proposta irrecusável, tá bom? E isso aí até para dar uma tranquilizada para vocês, para quem gosta, por exemplo, do futebol do Johnny. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, logo mais volto com novas informações. Valeu, falou e fui!